Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje a gente vai falar aqui sobre o Kanban, tá? Quando a gente fala em Kanban, dentro da tecnologia da informação, a gente tem que ter essa visão, né? Que o Kanban aqui que a gente está falando, né? Ele vai estar dentro dos aspectos aqui da TI, né? É uma abordagem mais moderna. A gente vai ver aqui a origem do Kanban, né? As ideias continuam, né? Mas o que a gente vai abordar aqui é o que interessa dentro da TI, ou seja, o Kanban sendo aí, né, visto, enxergado como uma metodologia ágil, tá? Dentro da agilidade. Vamos lá. Mas como é que surge o Kanban? Veja que a gente só tem foto aqui, preto e branco aqui, do criador aí, né, da ideia do Kanban. Então, o Kanban foi desenvolvido aí pelo Taishi Ono, né, o Onion, né? Tá aqui o nome dele, né? Taishi Onion. Em meados aí da década de 50, né? Uma coisa importante aqui é que quando a gente está falando em Kanban, né, Kanban, isso aqui não é a mesma coisa do JIT, né, do Just in Time. Presta atenção, esse é um detalhe, apesar da gente não achar que dentro de questões de TI vai ter uma abordagem desse tipo, mas é um ponto importante. Veja que o Kanban ele vai fazer uso dos conceitos do Just in Time. Qual a ideia do Just in Time, pessoal? É você fazer aquilo ali sob demanda, para você não ter desperdícios. Mas o que é que vai marcar o Kanban? O uso de cartões. O uso de cartões e de um board, né? De um quadro. A gente vai discutir cada um desses elementos aqui com calma e você vai entender, né, cada um deles aqui de forma detalhada. Mas nesse momento inicial, queria que você guardasse essa diferenciação. Como eu disse, uma prova de TI, talvez isso não seja cobrado, muito provavelmente não. Mas se você estiver fazendo uma prova de administração, uma prova de engenharia de produção, que tem esse assunto aí, né, eles geralmente vão tentar fazer uma pegadinha aqui, né? Tentando igualar o JIT ou o Kanban, ou lá nas alternativas vai ter o Kanban e vai ter o JIT. Então veja que na verdade o Kanban ele faz uso aqui das ideias, né? Mas ele foi implementado aqui na Toyota e com essa característica que vai marcar ele, que é a utilização desses cartões, tá? Mas o que seria o JIT? Abrindo aqui um parêntese, né? Os sistemas just in time, eles vão envolver aqui ciclos curtos de produção, o que vai promover, né, uma flexibilidade para alterações de produtos. Veja que isso aqui ele tem um aspecto muito importante relacionado à agilidade. Quando a gente fala em agilidade, uma das coisas importantes que tem que vir à nossa mente é a aceitação, né, de mudanças. Então, em processos tradicionais, por exemplo, de gerenciamento de projetos, a gente não aceita a mudança. À medida que o projeto vai encaminhando para o final, há uma resistência a essas mudanças. É caro mudar, tá? Na agilidade, não. A agilidade ela vai andar de mão dadas com as mudanças, porque o próprio projeto, o próprio ambiente tem essa característica, né, de mudanças, que é o caso do desenvolvimento de software. Então, quando a gente está desenvolvendo software, é comum que as mudanças ocorram. O cliente ele não sabe exatamente o que ele quer no sistema. Então, a utilização de sistemas tradicionais, como o sistema cascata, levava os projetos de desenvolvimento de software ao fracasso, né? Principalmente quando você tinha equipes pequenas, né? Projetos dessa natureza, a abordagem cascata ela não era favorável. Claro que a agilidade não é uma bala de prata. Vão existir projetos que a agilidade não vai funcionar bem. Por exemplo, você vai construir uma refinaria, né? Você vai utilizar um projeto cascata. O projeto cascata é aquele que eu tenho sequências claras. Então, eu sei exatamente o que vai acontecer. A gente também vai precisar diferenciar mais à frente
né, o que seria o cascata, o waterfall, comparado com o Kanban. Então, não pode ficar essa ideia que o Kanban teria essa mesma, né, pegada da cascata. A gente vai entender por que seria diferente, tá? Mas em relação à flexibilidade, então a gente traz esse ponto aqui importante, que é essa aceitação de mudanças, né? Outra face dessa moeda seria a flexibilidade. Se de um lado eu aceito mudanças, isso quer dizer, com outras palavras, que eu tenho flexibilidade. Então, dentro do Just-in-Time, você tem uma ferramenta de administração que é um modelo de estoques que busca reduzir o desperdício. Essa é a ideia do JIT. Uma das suas características é puxar a produção ao longo do processo de acordo com a demanda. Então, veja que a origem aqui do Kanban, baseado no JIT, tem alguns pontos chaves já aqui. Claro que a gente não vai estar falando em gestão de estoques, né? Mas a ideia, por exemplo, de se reduzir o desperdício e de puxar a produção, isso vai continuar válido no Kanban. Então, imagine o seguinte, né? Antes, o que é que acontecia? As empresas aqui, as indústrias, começavam a produzir aqui tocando pau, quanto mais melhor, né? Vamos imaginar que é carro aqui. E aí, o que é que acontece? Se não há demanda, você vai ter aquelas situações daqueles pátios, né, de carros entupidos aqui de carros sem ter vazão. Você já está gastando aqui, ó, gastou dinheiro, vai ter que gastar aí com, talvez, o aluguel, né, o espaço, né? Mas tinha essa ideia. Mas como houve, né, uma crise, o pessoal teve que mudar. E aí que surge o Just-in-Time. Agora, quando a gente está falando do Kanban dentro da tecnologia da informação, a gente vai estar usando esse Kanban como uma ferramenta de gestão. Né? Então, a gente vai ver mais detalhes e a ideia é a gente ter um quadro, né, onde eu vou definir aqui o status, né, das minhas tarefas e essas tarefas vão seguir um fluxo. Então, tudo isso são palavras-chave importantes quando a gente fala no Kanban, principalmente a ideia de fluxo. Então, aqui o que é que eu faria na minha indústria, né? Tem aquela ideia, se a gente pegar a ideia do Ford, né? A ideia do pipeline, né? Da linha de montagem. Então, você vai ter, né, um cara aqui montando, sei lá, a porta do carro, depois o outro vai colocar aqui, né, sei lá, as rodas e por aí vai. Ao final, eu tenho um carro. Só que esse carro, né, ele só vai ser criado, né, quando tiver a demanda. Então, a demanda puxa a criação. É diferente dessa outra abordagem. Aqui não, você simplesmente ficaria aqui, né, produzindo mais carros, independente da demanda. Então, aqui é a mesma coisa. Quando a gente estiver fazendo as nossas atividades, eu só vou fazer a próxima quando a anterior ela estiver completa. Então, ela acaba puxando. Por exemplo, imagine que você tem uma quantidade aqui de itens, né? Você está desenvolvendo um software, né? Então, para o pessoal que não é de TI, essa lista de atividades a gente chama de backlog. É o nosso jargão, tá? O backlog vai ter a lista de atividades, por exemplo, que aquele programador ele tem que fazer, tem que desenvolver. Vou colocar um botão na tela, vou programar uma função que faz um determinado cálculo. Então, o que é que acontece? Aqui dentro do Kanban, eu não vou colocar todas as atividades aqui de vez. A gente vai ver que uma das coisas que o Kanban faz é justamente impor limite, né, ao trabalho. E aí ainda entra outro ponto importante, que o Kanban aqui, ele vai gerenciar o trabalho. Isso é uma expressão importante. O Kanban busca gerenciar o trabalho e não as pessoas. Mas a gente vai voltar a falar disso aqui. Então, essa ideia está lá desde o JIT, de puxar, né, de não ter esse desperdício aqui. Né? O que é a ideia do desperdício? Seria você produzir um carro e não ter demanda. Qual seria a ideia do desperdício aqui? Ora, o cliente aqui no final quer uma determinada demanda e você está cheio de tarefas aqui. Por exemplo, vamos imaginar que você está desenvolvendo um software. Aqui tem a etapa de codificação e antes a gente tem uma etapa, vamos chamar a etapa de requisito. O que é requisito? É entender aqui o que o cliente quer, né? Então você fica preso com várias atividades em uma etapa que não gera valor para o cliente.
Então, o que eu quero, uma das coisas que o Kanban busca, a gente vai ver isso também, é a terminativa, né? A famosa frase aí, você tem muita iniciativa, mas não tem terminativa. Então, o Kanban vai defender muito mais que você complete as suas atividades, ou seja, entregue o produtinho aqui no final, né, a sua tarefa pronta, do que você ter milhares de coisas abertas, né, fazendo milhares de coisas abertas. A gente vai controlar isso, né, limitando, inclusive, o trabalho que pode ser feito. Foi bom porque a gente já aqui, nesse primeiro slide, a gente já falou aqui de várias características do Kanban e já abrindo a sua mente, né, para o que vem aí na frente, para você conseguir compreender, né, de forma completa aí o Kanban. Tá? Então aqui a gente reforça, o produto tem início somente com o pedido do cliente, não havendo necessidade de manutenção, estoque disponível e de mercadorias para a venda. Claro que essa ideia é o cenário, de novo, industrial. Então a gente vai ter que trazer isso, né, para o nosso cenário atual. Lembrando que aqui a gente está discutindo o JIT, né? Mas na verdade o Kanban faz uso dessas ideias do JIT, implementando aqui os cartões. Beleza. Então agora a gente precisa, né, definir o Kanban, inclusive de uma maneira mais moderna. Porque veja, nessa ideia aqui, inclusive se você for olhar as questões de administração, você vai ver algo muito nesse sentido aqui, né? Cartões, né, em relação à parte industrial. Mas quando a gente está falando da agilidade, né, inclusive é o nosso tema aqui, né, ele vai estar relacionado ao gerenciamento de processo, ao gerenciamento de projetos. Tá? Então a gente precisa ter em mente aqui que o Kanban ele vai ser um conjunto desses dois caras aqui, um conjunto de princípios e práticas. E esse conjunto de princípios e práticas, ele vai buscar a organização. Agora é a organização de quê, pessoal? É a organização do trabalho. Então, guarde isso muito bem. O Kanban, ele busca organizar o trabalho. Ele não vai, por exemplo, buscar fazer o gerenciamento de outros recursos, né? Gerenciamento, por exemplo, de recursos humanos. Ele não está preocupado com as pessoas. Então, o que eu vou mapear aqui é o meu trabalho. Vou criar um fluxo de trabalho. Então, o Kanban, ele me ajuda na organização do trabalho. Veja que um papel importante aqui é esse papel de revelar o trabalho. Então, muitas vezes, você não tem isso mapeado, não sabe exatamente como as coisas são feitas. Quando você coloca isso no quadro do Kanban, você vai ter várias vantagens. A primeira e mais imediata é essa. Você passa a revelar o trabalho. Em outras palavras, isso quer dizer, e é um ponto importante, quando está estudando Kanban, isso vai trazer clareza, tá? Vai trazer clareza, revelar o seu trabalho. E uma vez que eu tenho esse fluxo de trabalho determinado, eu posso, claro, otimizar esse fluxo. Então, no Kanban, você vai ter ideia também, uma ideia de melhoria, uma ideia de evolucionária. Então, o Kanban vai ter essa ideia também. Também são expressões chaves dentro aqui do Kanban. E o que significa Kanban? Né? O Kan significa cartão, né, em japonês, e o Ban significa visual. Por isso aí, Kanban, né, cartão visual. E o quadro Kanban, né, seria um quadro, fisicamente, né, um quadro, e lá você colocaria os seus post-its. Né? Aqui tem uma figurinha que já traz essa ideia aqui do que seria, né, o Kanban. Então, a gente vai entender aqui os vários itens, né? Nesse exemplo, a gente está falando que tem um backlog, ó, temos nossas atividades, né? De próximo aqui, depois eu tenho a análise, o desenvolvimento, o teste e o feito aqui. Né? Então, esse seria o fluxo, né, desse exemplo aqui específico. E a gente também vai entender que esses números aqui são os que acabam limitando a quantidade de tarefas, mas já já a gente fala sobre isso aqui. Vamos avançar. Então, a gente já comentou isso. A gente já comentou isso, mas é importante reforçar essa diferenciação entre o que seria uma produção empurrada de uma produção puxada. Essa produção empurrada, ou seja, eu produzo independente da demanda.
né? Eu vou empurrando aquilo ali, quanto mais melhor. Então, se a gente pegar, né, a ideia dentro aqui do desenvolvimento de software, o que seria essa produção empurrada? Você pegaria a sua lista, como é o nome da nossa lista, o backlog, e já ia mover ela toda para cá. Vamos fazer tudão. Vamos fazer tudão. Ou seja, você também começa a trabalhar em grandes lotes. A gente vai ver que o Kanban ele vai proteger a equipe no sentido de evitar esse tipo de fadiga, ou seja, levar a equipe à exaustão. E isso não é defendido aí pelo Kanban. Inclusive, a gente acha isso em outras práticas ágeis, né? Por exemplo, né, no XP, você vai ver que dentro da filosofia ágil, a gente quer manter um ritmo sustentável, tá? Então, aqui também, de certo modo, isso aparece aqui no Kanban. Então, se eu tivesse uma produção empurrada, todas as tarefas, ó, iriam lá para o a fazer. A gente vai ver que vão existir aí colunas que geralmente aparecem, né? Essas colunas aí, né? Seria o a fazer, fazendo. A gente já vai ver aí essas colunas. Não há obrigação de ter essas colunas, né? O Kanban, ele não é prescritivo, não diz exatamente como tem que ser, o que é que você tem que fazer, tá? Mas seria isso, um exemplo que eu dei, pegar tudo da sua lista de desenvolvimento, seu backlog, e botar aqui para execução. Já quando eu falo na produção puxada, não. Tem que existir, né? O cliente vai fazer uma determinada demanda e essa demanda é que puxa todo o resto. Então, também, quando eu tiver aqui o meu limite, vamos imaginar que eu só posso ter aqui, ó, 3 cartões aqui, essa primeira coluna. Ora, um novo item do meu backlog só poderá surgir, né, se um cartão avançar, percebe? Então, tem que haver, né, uma outra tarefa que termina e acaba puxando uma nova, né? Por isso, a gente fala em produção puxada. Veja que uma das práticas do Kanban é limitar o trabalho em progresso. Então, ao invés de jogar tudo aqui, no Kanban eu vou dizer, opa, nessa primeira coluna aqui, eu só posso ter 3 atividades. É o máximo que eu consigo com minha equipe, é o máximo dimensionável, que é o máximo sustentável. Então, esse é um aspecto importante do Kanban, que é limitar aí, né, o trabalho em progresso, né? Em inglês, né, WYP, né, WIPE. Não é possível que se comece uma tarefa sem que a outra esteja finalizada. Então, essa é a ideia da produção puxada. Beleza. Agora, pessoal, vamos falar sobre os elementos fundamentais aqui do Kanban. Ora, o Kanban, visualmente, né, ele é bastante simples. Cuidado, como sempre, né, mesma coisa quando a gente fala do Scrum. O Scrum é simples. Cuidado para não confundir simples com simplificado, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo da segunda lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes aceleração, né? Uma equação extremamente simples, mas que resolve aí todos os problemas, né, de mecânica, tá? Então essa equação é simples, mas não é simplificada. Então, de novo, o Kanban, ele é simples. Ele vai ser um quadro, a gente vai ter as colunas que vão marcar o status, né? E as atividades estarão aqui dentro. Mas daqui você vai derivar várias coisas. Você vai derivar, primeiro, ter clareza, por exemplo, né, do seu fluxo. Você vai poder ver onde estão os gargalos. Você vai poder ver, né, por exemplo, qual gargalo pode estar acontecendo. Você pode ter uma fase que não tem nenhuma atividade, ou você pode ter, né, uma coluna, melhor dizendo, onde você vai ter ali muitas atividades, né, está sobrecarregado. Então, você pode encontrar também os gargalos, você pode ter métricas do seu desempenho e há um processo também de melhoria contínua aqui no Kanban. Então, os 2 elementos básicos do Kanban é o cartão Kanban, onde eu vou descrever uma atividade e o meu quadro. O que é que o quadro permite? O quadro, ele vai organizar o meu fluxo de trabalho. Ele é um quadro que é fácil de olhar e fácil de entender.
E ele vai te dar o que a gente chama em inglês Big Picture, né? O quadro geral. Ou seja, as pessoas vão estar cientes de tudo que está acontecendo. Não só aquela atividade que ela está fazendo, como o restante da equipe ou das pessoas envolvidas naquele quadro estão fazendo. Então, te dá também essa visão global do que está acontecendo. E basta olhar, né, para o Kanban que você consegue perceber, né, o progresso ali, né, do meu processo. Aqui dentro do Kanban, a gente precisa ter, né, um mindset. O Kanban vai te colocar esse mindset. O que é mindset? Mindset é mentalidade, ou seja, a gente vai passar aqui por aspectos culturais. Então, como é que uma empresa, né, uma organização, uma equipe, um grupo, vai conseguir utilizar aí o Kanban? Ela vai ter que ter aí essa mentalidade, tá? Então, é muito importante isso. As organizações, as empresas, elas inclusive vão passar por um processo de amadurecimento, né, no Kanban. E diferente do Scrum, por exemplo, aqui não vai ter um cara, né, um Scrum Master, para ficar ali enchendo o saco, né, dizendo se está sendo seguido ou não as práticas. Até porque nada aqui será obrigatório, diferente do Scrum. E se você não tem aqueles elementos do Scrum, não é Scrum, né? Ele até aceita você fazer diferente, mas não seria Scrum. Aqui não. Aqui ele é mais simples, mais leve. O Kanban não vai ter, né, essas restrições lá do Scrum. Então, o primeiro ponto é o seguinte. Quando a gente vai colocar o Kanban em uma organização, o primeiro ponto é não pensar em transformação. Porque essa ideia que o Kanban vai colocar, a questão da transformação, como se fosse algo muito abrupto, muito repentino, né? O Kanban não terá isso. A ideia aqui, ó, é de evolução, pouco a pouco. Né? Tanto que aqui no Kanban, a ideia é você ir fazendo, né, do jeito que você já faz. Ir fazendo do jeito que já faz e ir melhorando. Então, essa ideia da melhoria está por trás dessa mentalidade do Kanban. Então, a gente não deve fazer aqui, ó, mudanças drásticas. Não devemos fazer mudanças drásticas. Então, vamos pegar, né, um exemplo, né? Até porque a gente não tem que fazer essas mudanças, coloquei um alerta aqui, e as pessoas resistem, né? Quem mexeu no meu queijo? As pessoas não querem mudar o que estão fazendo, né? E a gente vai ver que no Kanban, a ideia, inclusive, é mapear de fato como as pessoas fazem, não como elas deveriam fazer, mas como elas fazem. Isso aí, inclusive, vai diminuir essa resistência, porque já é a forma como ela faz. Como é que ela vai resistir, né, ao que ela já faz? E aí, a ideia da mudança gradual, evolucionária, eu trago um exemplo aí para vocês, né? Então, imagine uma pessoa que pedalou aí 1.000 km por hora, né? A história é a seguinte, aí você perguntou, rapaz, como é que você pedalou aí 1.000 km por hora, né? Saiu, sei lá, de uma cidade, chegou a outra, atravessou o mundo, sei lá, 1.000 km é pouco, né? Aí ele vai dizer o seguinte, né? No primeiro dia, eu subi na bicicleta e pedalei o máximo possível, quanto que eu aguentei. Depois parei, né? Descansei e continuei, né? É a história do Forrest Gump, né? Então, veja, e essa é a ideia da evolução, né? Você faz ali, ele faz e repete, vai melhorando, agregando, né, cada dia. O Kanban, isso é importantíssimo, tá? Isso é importantíssimo, esse conceito. É uma boa questão de prova, a gente já falou isso, mas o Kanban, ele gerencia o trabalho. Ele não é uma ferramenta de gerenciamento de pessoas. Eu não vou gerenciar os recursos humanos com o Kanban. Meu olhar é total para o trabalho, tá? Tudo que a gente está falando no Kanban é em relação ao trabalho e não em relação às pessoas, tá? O gerenciamento de trabalho é diferente de gerenciamento de pessoas. As duas coisas não se confundem e o Kanban trata do gerenciamento de trabalho. Kanban, ele vai se preocupar com a entrega de valor
para o cliente. Ou seja, eu quero que aquilo seja executado, entregue ao meu cliente e ele fique satisfeito. Tanto que a gente já falou que o Kanban ele vai se preocupar com a terminativa e não com a iniciativa. Eu não quero que você abra 10 milhões de cards ali. Eu quero que você entregue, né? Por quê? Porque é aquele produto final entregue que gera valor para o cliente. Então, o olhar do Kanban é essa entrega de valor para o meu cliente, tá? Gerenciar pessoas é o gerenciamento de recursos. Isso não cabe ao Kanban. O objetivo do Kanban é gerenciar trabalho. O Kanban também vai focar aqui em aliviar a sobrecarga. Então, a gente já tem falado aí sobre a questão de limitar o trabalho em andamento. Né? Então, o Kanban tem essa ideia de você fazer algo sustentável. Né? Você vai limitar, né, a quantidade de trabalho de forma que eu não entregue aí, né, serviço, né, uma quantidade que a equipe não vai conseguir, né, lidar, entregar. Então, a equipe ela não deve ser levada ao limite, ao seu extremo. Por quê? Porque eles não entregarão o melhor trabalho. Logo, vai comprometer o item anterior, que é entregar valor ao cliente, né? Esse de cá, entregar valor ao cliente, né? Então, ó, eles não entregam aqui o melhor valor ao cliente. Além disso, como a gente já vem batendo muito aí, o Kanban ele vai favorecer o término, a terminativa. Eu quero coisa pronta, coisa entregue, tá? Então, eu vou favorecer muito mais o término do que a iniciativa. Se eu não terminei, porque eu vou abrir, né, um novo cartão. Então, ele favorece, né, terminar, né, do que frente a ficar começando coisas novas. Então, pare de começar e comece a terminar. Foque em terminar. Preferimos entregar algo em vez de começar algo de novo. Então, esse é o mindset, a mentalidade aí por trás do Kanban. Vamos ver uma questão de prova aqui, né? Na lista de sistema, Dev e BGE. A equipe de desenvolvimento de software do IBGE resolveu utilizar o Kanban para organizar suas demandas. Sabendo disso, assinale a alternativa correta a respeito do Kanban. Ele começa lá. O Kanban tem suas raízes no desenvolvimento de software baseado na metodologia ágil. Não, a gente viu, né, que as ideias vieram lá do período industrial, foi aplicado lá na Toyota e depois foi recuperado pela agilidade, tendo essa aplicação aqui, né, no desenvolvimento de software. Clientes, parceiros e gerentes facilitam para melhorar as ferramentas de automação da equipe de desenvolvimento de software. Tem nada a ver isso aqui com o Kanban, né? Foi concebido para realizar, ó, mudanças suaves. Mudanças suaves, a gente falou sobre isso. Não vai a mindset que eu passei para vocês, não é para a gente fazer transformações abruptas. A gente tem que fazer mudanças suaves, né? Entrega continuada de valores a clientes. Beleza, então a gente quer aquela terminativa. Pense na linha de produção, né? O cliente demandou, vai sair um carro lá na linha de produção. Mesma coisa aqui, o seu cliente de TI demandou alguma coisa, você vai e entrega aquilo para ele. E essa entrega aí feita de maneira continuada. Então, nosso gabarito, letra C. O backlog, ou seja, né, a lista de tarefas lá que eu tenho, né, colocados no Kanban, não são complexos, o que evita que o analista de sistema necessite de tempo extra para especificá-lo. Não há essa restrição, né? De novo, o Kanban ele não vai ser prescritivo. O Kanban nunca vai dizer, não pode isso aqui, não pode um backlog complexo. Não tem isso, tá? Você faz o que você quiser. Inclusive, o Kanban pode ser utilizado em outras áreas, não só no desenvolvimento de software. Então, não há essa restrição colocada aqui pela alternativa. Um dos problemas enfrentados com o uso do Kanban é que ele impede o controle tanto do fluxo quanto da qualidade. É o contrário. Um dos objetivos é ter clareza do fluxo. Então, ele vai me permitir, sim, controlar o fluxo, inclusive a qualidade do trabalho. Tanto que se eu posso encontrar ali gargalos e corrigir. Eu vou limitar a quantidade, né, de cartões que eu vou ter ali numa coluna.
justamente para garantir a qualidade do trabalho. Então, muito pelo contrário, ele permite eu controlar o fluxo, entender o fluxo e, com isso, melhorar a qualidade do trabalho executado. Então, sem dúvidas aí, né, gabarito, letra C, né, condizente com tudo que a gente viu aí. Beleza. Agora, a gente vai focar de forma mais específica no fluxo, né? Então, como ser mais eficiente? Veja que lá na definição original, a gente falou sobre isso, né? De eu fazer esse mapeamento, entender qual é o fluxo de trabalho e depois otimizar esse fluxo. Ou seja, eu quero ser mais eficiente. E aí, muita gente se engana, né? Pensando que como é que eu tenho maior eficiência, maior produtividade? Algumas pessoas vão optar dizer o seguinte, que eu tenho aí, ó, que trabalhar por mais tempo. É aquela famosa galera que faz hora extra, né? Se a gente pegar outras, né, abordagens ágeis, elas também serão contrárias a isso. Tenho que ter um ritmo sustentável. Então, note, algumas pessoas vão dizer, ah, se eu quero ser mais eficiente, eu vou trabalhar mais horas. Ou então eu vou trabalhar mais duro, né? Ou seja, né? Ir além ali de um padrão normal. Claro que você vai ter que sacrificar outras coisas, né? Tem o hard work, né? Como seria a expressão aqui em inglês. Só que há, na verdade, um mito nisso aí, pessoal, né? Eles acham, quem defende essa ideia aí de forma, né, inocente, né? Ele vai achar que não precisa alterar nada o que se faz. Basta trabalhar mais duro. E, na verdade, você precisa entender o fluxo. A gente vai ver que há um tempo muito ocioso, onde, na verdade, a gente não tem nada sendo agregado, né? Então, na verdade, o que o Kanban vai ter por base, ele não vai defender esse hard work, né? Vai defender o smart work. E aí, pessoal, isso é uma quebra de paradigma importante, né? Dentro do que a gente chama hoje, né, da era do conhecimento, isso deveria ser regra, mas a gente ainda tem gestores, digamos assim, antigos, né? Abrindo um parêntese aqui, que não tem a ver com o Kanban, mas só para você entender a administração de empresas, né? Quando você estuda lá, logo os primórdios da administração, você vai ter lá Taylor, né? Administração científica, depois vem o Ford, mas o Taylor lá tem o estudo de tempos e movimentos. Então, cria o conceito de homo econômicos. Então, o homem, pessoal, era como se fosse uma máquina. Então, e era mesmo, aquele filme lá do Charlie Chaplin. Então, o que acontece? Você botava o cara aqui para apertar um parafuso e media, ó, esse bicho aqui apertou em 1 minuto. O outro aqui apertou em 1 minuto e 1. Esse aqui 1 minuto e 1. Esse 1 e 2. Aí vem o cara aperta em 3. Tá errado. A média é esse aqui, né? Vamos atuar nesse bicho aqui para ele apertar também 1 minuto. Só que isso são trabalhos mecânicos, repetitivos, manuais. Agora imagine trabalhos que vão demandar, por exemplo, né? Vou pegar o meu caso, né? Você é auditor. Aí você vai fazer uma auditoria, um relatório. Não há, né, um caminho repetitivo. Esse auditor vai fazer a introdução, esse é o primeiro parágrafo, outro encaminhamento, outra proposta. Não existe isso, né? Pode até ter várias pessoas contribuindo, pode, mas é um trabalho intelectual, percebe? Então, isso faz uma quebra de paradigma, né, que você não vai cobrar as pessoas, né, pelo tempo que elas estão ali produzindo, né? É esse smart work. Então, o Kanban ele vai gerenciar o trabalho e não quer, né, manter as pessoas ocupadas. Isso também é outra coisa que tem que ser quebrado. Estar ocupado não é sinônimo de produtividade, tá bom? Então, o que a gente vai defender aqui é esse trabalho aí smart, um trabalho inteligente. Então, veja, uma pesquisa mostrou que a eficiência média do fluxo na empresa era de 4 a 6%, ou seja, 96 a 94% do tempo, nenhum valor estava de fato aí sendo agregado. E aí tem essa frase aí famosa no meu sentido, John Terry, diz o seguinte: se você otimiza aí pensando na eficiência, você terá aí um impasse, um deadlock, né? Vai ficar travado. Mas se você otimiza o fluxo, aí sim você obtém eficiência. Então, o fluxo, que é a ideia aí, a clareza que vai ser trazida
pelo Kanban, ele é de extrema importância quando a gente quer se tornar mais eficiente. E aí o fluxo, ele vai estar ligado aqui, o Kanban, à agilidade. Tanto que a gente está classificando aí o Kanban dentro aí dos métodos das práticas ágeis, tá? E o que é ser ágil? Ser ágil é estar aberto a mudanças. Então tem sempre essa ideia em relação à abordagem tradicional, abordagem clássica, e aqui na agilidade eu sempre vou estar aberto a mudanças. Vou aceitar as mudanças, elas serão bem-vindas. Então, se o seu cliente chega hoje e diz, ó, eu quero um botão verde, aí daqui a meia hora ele liga, e não, é azul. Você vai aceitar essa mudança e fazer azul porque você quer atender o cliente, né? E você vai tentar responder também de maneira rápida, tá? Então, o que a gente quer é eficiência, né? Buscar os prazos aqui de entrega mais rápidos. Então, isso o Kanban faz. Ele vai trazer eficiência. Outra coisa, ele vai desbloquear o crescimento do negócio. Então, até então, não tinha clareza do fluxo, estava travado ali. Na hora que eu entendo o fluxo, eu consigo aí, né, ter crescimento. E também vai permitir tomar melhores decisões. Então, o Kanban ele também funciona como essa ferramenta de tomada de decisão. Um ponto que a gente já vem falando muito é que o Kanban vai trazer aí clareza. Então, as equipes agora identificam de maneira clara as suas atividades, vão ficar nos nossos cartões, em busca sempre de criar valor para o nosso cliente. Quando eu junto as atividades, eu vou ter o meu fluxo de trabalho. Então, o meu fluxo de trabalho vai estar representado lá no meu quadro Kanban. O trabalho deve ser organizado de forma natural. Veja que a gente já falou sobre isso quando a gente estava falando da questão da resistência. Então, aqui eu não vou criar um fluxo de trabalho do jeito que eu acho que tem que ser. Não, aqui fulano vai fazer isso, depois isso, é desse jeito que tem que ser. Não. Esse fluxo aqui dentro do Kanban, ele é para ser criado de maneira naturalmente. Ou seja, realmente como as pessoas colaboram, como ocorre aquele fluxo de maneira natural e não como deveria ser. Então, o trabalho deve ser organizado de maneira natural. É importante na definição de atividade que ela tenha um início e um fim bem definido. Ora, se eu não tenho início e fim bem definido, não será uma atividade. Então, para ser atividade, tem que ter início e fim definido. Outra coisa importante, quando a gente está falando da atividade, isso não está ligado necessariamente a uma pessoa. Lembre da máxima que o Kanban, ele não gerencia pessoas, ele gerencia o trabalho. Então, você tem que ter isso em mente. Então, veja o seguinte, nesse exemplo, eu tenho duas pessoas de disciplinas diferentes, poderiam ser de departamentos diferentes, né? Vamos imaginar que você vai fazer um processo de licitação, formou lá a equipe, né, do projeto, e aí você tem um cara do RH, um outro cara, né, do setor de licitações e um cara da TI. Eles são de departamentos diferentes. Mas não existe aqui, ó, um início e fim claro do trabalho de cada uma dessas pessoas. Onde é que começa o trabalho aqui do cara da TI, o cara da licitação, o cara do RH? Não, eles são equipe. Tá? Então, na verdade, é uma única tarefa. Tá? Então, cuidado com isso. Né? A atividade tem que ter início e fim bem definido. E dentro, né, dessa atividade, eu posso ter pessoas, inclusive de departamentos diferentes, de disciplinas diferentes, tá? E a verdade é que as atividades geralmente, ó, são colaborações entre disciplinas aí e departamentos diferentes. E agora a gente vai falar mais sobre o quadro aqui do Kanban, né? O Kanban, esse quadro, ele de cara vai permitir a gente visualizar, né, algumas coisas. Eu consigo ver no Kanban as atividades, estariam aqui, ó, por exemplo, né, as atividades, o fluxo, né, de trabalho, aqui o to do, o doing e o done.
e o status do trabalho. Quem está aqui, ó, está em to do. Então, esses nomes aqui nas colunas representam o status do trabalho. Então, eu consigo visualizar as atividades, o fluxo de trabalho, o workflow e o status do trabalho. Ele é usado como uma ferramenta de decisão. Então, eu consigo olhar, inclusive, porque ele vai me dar essa visão geral, né? O big picture. Então, ele também funciona como uma ferramenta aí de tomada de decisão. Por exemplo, vou tratar os gargalos que eu encontro aí no meu fluxo, né? Eu fico olhando, realmente eu estou entregando o que o meu cliente quer, né? Eu estou conseguindo fazer aquela entrega contínua. Ele, quando eu olho aqui para o Kanban, né, você, como utilizador do Kanban, você não deve olhar apenas o que foi atribuído a você. Você tem que olhar o big picture aí, o quadro geral. Você tem que estar ciente do trabalho dos demais. Tudo isso aí o Kanban vai te proporcionar. Isso mostra que o Kanban vai trazer aí, né, que o todo é mais do que a soma das partes. Aí quem já estudou administração sabe que o nome disso aqui é sinergia. Então, o Kanban também promove aí a sinergia. E uma coisa importante aqui, que o quadro, né, esse board, ele deve ser feito por time e não por projeto. Por quê? Presta atenção. Uma pessoa, ela pode estar alocada em mais de um projeto. Então, se eu faço quadros por projeto, então eu tenho aqui o projeto 1, aqui eu tenho o projeto 2 e o projeto 3. Opa! E aqui, vamos dizer que a pessoa só consegue fazer, sei lá, 3, conseguir todas as atividades que tem aqui no mesmo custo, no mesmo tempo de ser desenvolvidas, ela só consegue fazer 3. Aí aqui, ó, já tem 3, aqui tem 3 e aqui tem 3. E agora, né? Qual que ele vai ficar alocado? Então, teria uma disputa aqui, percebe? Então, quem é que eu vou priorizar? E aí, pessoal, isso aqui do que trazer a clareza que a gente busca, iria trazer confusão, tá? Então, por isso que o quadro ele tem que ser por time e não por projeto, para eu conseguir manter a clareza aí, que é o objetivo do Kanban. Vamos ver aqui uma questão, né, na UFRJ aí, de TI, né, técnico de TI e desenvolvimento. As metodologias ágeis são frequentemente utilizadas juntamente com um método que basicamente tem como principal objetivo transformar o trabalho em andamento visível. Lembra, na definição a gente falou que o Kanban busca revelar o trabalho. Então, o trabalho em andamento visível por toda a equipe. Então, todo mundo enxerga, criando um sinal visual, né? Veja aí, Kanban, cartão visual, que indica que o novo trabalho pode ou não ser iniciado e se o limite acordado para cada fase está sendo respeitado. Então, a gente também já falou que a gente vai limitar ali a quantidade de cartões, né? Esse método é conhecido como Bankan, ele inventou, Ruby, a linguagem de programação, SOA, né, arquitetura orientada a serviços, né, ATT, nem sei o que é isso aqui, mas enfim, pessoal, sem sombra de dúvidas, gabarito, letra C. Beleza. Agora, a gente já falou do quadro, vamos falar aqui das colunas. As colunas, como a gente também já falou, elas vão representar o status dos cartões. Então, o Kanban também me dá o status aí do meu trabalho, né? Por exemplo, ali eu tenho o to do, né? O doing e o done, né? Então, o a fazer, o em execução e o feito. Geralmente, vão ser esses três caras aqui, ó. Eu vou ter o a fazer, o em execução e o feito, né? O pronto. Mas, claro que, né? Regra geral, a gente tem que ter pelo menos o done, né? Você terminou aqui. Mas essas colunas elas vão ser adaptadas a depender do processo, né? do fluxo de trabalho ali que você está fazendo. Então, óbvio que eu posso ter outras colunas. O Kanban não será prescritivo, né? Você vai utilizar ele como uma ferramenta. Tá? Beleza. E aí, os tipos de colunas. A gente pode classificar essas colunas em três tipos. Eu vou ter uma coluna de atividades. A coluna de atividades são aquelas que efetivamente, como o próprio nome sugere, onde eu estou fazendo as atividades, ou seja, elas adicionam valor,
né? Então, nesse exemplo aqui, seria a coluna do doing, onde eu realmente estou fazendo. Mas se eu tiver um outro processo, sei lá, estivesse programando aqui, aí tinha uma coluna lá do coding, né? Codificando. É ali que eu tenho uma atividade. Então, um tipo de coluna seria a coluna do tipo atividade. Um outro tipo de coluna seria o kiwi, né? Então, aqui a ideia de fila, né? Uma coluna do tipo fila. Ora, quando você está numa fila aqui, meu filho, né? Você está esperando a sua vez. A ideia é essa. Então, uma coluna desse tipo é porque você está esperando alguém. Ou seja, aquela atividade, ela está pronta, tá? Não tem, a gente não está fazendo nada ali, porque senão seria atividade, né? Não estou agregando valor, mas se está esperando aí, né? Está pronto para a próxima atividade. Então, nesse exemplo aqui, né, a gente teria a nossa coluna aí do DOM, tá? E também há um outro tipo que tem que ser escolhido aí com cuidado, que é a coluna de buffer, né? O que é um buffer dentro da computação, dentro da TI? Então, o buffer é uma área que você vai, né, armazenando, geralmente uma área temporária, né, um buffer, para você acelerar algum processo, né? E aqui, dentro do nosso contexto de buffer, você quer criar um buffer para que uma determinada atividade não tenha aí starvation, né? Então, a gente quer dizer que a gente não quer que ela morra de fome. Mas qual é a ideia aqui desse starvation? Imagine o seguinte, isso vai acontecer em atividades que são caras. Imagine que você tem a sua equipe de desenvolvimento, ok, mas a gente contratou um engenheiro da Microsoft. Esse cara aqui, meu irmão, ele vai avaliar a segurança do código. Ele vai avaliar a segurança do código. A hora dele, vamos dizer, que é logo aqui, ó, $5.000. $5.000 por hora. $5.000 por hora. Você acha que esse cara pode ficar parado? De forma alguma. Então, vamos imaginar que em alguma coluna aqui, né, o nosso engenheiro da Microsoft iria entrar em ação. Então, eu tenho que ter uma outra aqui, que vai ser o nosso buffer. Ou seja, eu vou ter sempre aqui, ó, cartões que eu vou conseguir passar para esse cara de forma que ele não fique ocioso. Então, esse seria um outro tipo de coluna, que seria a coluna aí de buffer. Beleza. Uma outra coisa importante, e aqui a gente já vai fazer uma relação com o modelo cascata, é que os cartões, eles não devem retroceder. E também vai mostrar que aqui no Kanban, a gente não vai ter essa ideia da interatividade, da coisa voltando, percebe? Então, o ideal, né, o que se preconiza, o que se deseja, é que os cartões não devem retroceder no fluxo. Então, por exemplo, né, imagine que você tem aqui o seu fluxo e aí chegou num determinado local aqui que é para verificar a qualidade do código, sei lá, alguma etapa vai ser verificada. Só que ele não passa no teste. Então, pode ser natural de você dizer assim, ixi, não passou, então vai ter que codificar de novo, volta para cá, tá certo? Não é para fazer isso no Kanban, tá? Pode fazer? Pode, né? Não tem ninguém vai te botar uma arma na cabeça, né? Mas a ideia é que não retroceda. A ideia é que ele avance. Aí o que é que eu faço, né? O que é que você vai fazer? A solução está aqui, ó. Qual seria o comportamento adequado? Você vai manter o cartão na fila de atividades atual, bloquear esse cartão e fazer com que as pessoas da atividade anterior avancem e trabalhem naquele cartão até que ele seja desbloqueado e continue. Então, pessoal, aquela ideia para trás, nem para pegar impulso, A ideia aqui do Kanban é que no fluxo o cartão, né, ele sempre avance, Foco. Outra coisa que é importante quando a gente está pensando no Kanban é que o foco seja mantido, tá? E aí a gente precisa quebrar algumas ideias aqui. Aqui a gente já vem comentando, né? Por exemplo, né? A ideia, o mito, né? De que se está ocupado é ser produtivo. Então, estar ocupado não é sinônimo de produtividade. Então, de novo, pessoal, o
O Kanban vai ver é olhar o trabalho, né? Dizer assim, ó, o primeiro passo era isso aqui, depois isso, e aqui no final entreguei o que eu queria. Meu amigo, eu não tô olhando aqui se o cara tá tomando um cafezinho, se o cara faz de noite. Eu tô olhando o fluxo do trabalho. Minha preocupação é com o trabalho, não é aqui com o gerenciamento de pessoas. E aí tem que quebrar essa ideia de que eu tenho que manter esse cara aqui totalmente ocupado, né? Tá ocupado não significa ser produtivo. Tanto, né, que eu vou limitar aqui a quantidade de trabalho, porque senão o que é que acontece? Esse cara começa a ter várias demandas, se não houvesse essa limitação, ó, todo mundo vai pedir uma coisa para ele fazer e aí ele não entrega nada. É aquele exemplo típico, né? De quando você pergunta ao servidor, ao empregado, e aí, bicho, rapaz, tô cheio de demanda e não conclui nada, conclui zorra nenhuma, só vive dizendo o tempo todo tá cheio de demanda e o tempo passando e o tempo passando. Percebe? Então, mais aquela ideia também de a gente ter acabativa aqui no Kanban. Então, ocupado não é ser produtivo. Outra coisa que atrapalha são as interrupções, né? Você tem que ter clareza do que você vai fazer e também não ser interrompido. Você tem que manter o foco na atividade. Outro problema é a questão da multitarefa. Então, aqui o Kanban, né, a gente vai dizer o seguinte, que a multitarefa é ilusão. Até mesmo nos computadores, se eu tenho somente um processador, é uma ilusão. Apesar de parecer que está rodando duas coisas ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma troca aqui no processador, o processo que está rodando. Ele roda um pouquinho, troca, roda outro processo. Para você é tão rápido que parece que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Mas para o ser humano, ele vai ter uma perda aí quando ele faz essa alternância entre as tarefas, né? Então, é importante você manter o foco aí, né, para ser de fato produtivo. Com isso, a gente chega a uma característica importantíssima, né, dentro aí do Kanban, que é limitar o trabalho em progresso, tá? Justamente para a gente conseguir manter o foco. E aí, o que é limitar, né, o trabalho em progresso? A gente já conversou sobre isso aí, mas vamos entrar aqui mais a fundo. Então, no fundo, é eu dizer quantas tarefas podem ser iniciadas ao mesmo tempo. Qual a quantidade máxima de cartões que eu vou ter em uma coluna? Uma coisa importante aí, que isso aí que eu coloco é a quantidade máxima, né? O máximo que eu posso ter ali. Então, é claro que eu posso estar abaixo. Então, eu digo aqui numa determinada coluna, o valor máximo é 4, mas pode ter 3, perdão. Pode ter 3 cartões ao mesmo tempo, 2, 1, né? E por aí vai, tá? Agora note, essa quantidade máxima, ela não pode ser 0, né? Ou seja, né? Então aquela coluna não tem sentido nenhum. Então o wipe, ele nunca vai poder ser 0. Eu também não posso colocar esse valor 1 em todas as etapas, em todas as colunas. Por quê? Porque o que é que acontece? Imagine que você só tivesse aqui etapa X e Y, duas colunas, fazer X e fazer Y. Só que esse cara aqui, os tempos são diferentes, né? Imagine aqui, né, que esse aqui só vai ter um cartão de cada vez, e esse aqui também só pode ter um cartão de cada vez. Mas esse cara aqui eu consigo produzir, né, a cada, vou exagerar logo aqui, 10 segundos. E esse aqui a cada 1 hora, né? Já viu que vai dar pau. Esse cara aqui, rapidamente eu vou ter vários cartões aqui e não vou conseguir jogar para cá. E posso ter o problema contrário, percebe? Então, eu tenho que adequar isso. Eu não vou poder colocar aí, né, todo mundo com um. Por quê? Porque existem etapas mais rápidas e outras mais lentas. Isso aí, pessoal, limitar, ele vai fazer com que o Kanban seja um sistema puxado. A gente viu aí, né, esse conceito do sistema puxado. Então, uma tarefa só vai ser liberada, né, quando eu tiver esse limite, essa possibilidade de colocar um novo cartão ali. O limite se aplica aos cartões e não às pessoas, tá? De novo, não confundir isso, porque o Kanban ele gerencia o trabalho e não as pessoas. O foco é sempre no término e não no início de novas atividades. O objetivo não é eu abrir aí 10 mil cartões, vou ter a quantidade máxima de cartões, liberando, você adiciona um novo cartão.
Como é a definição, né, dos limites aí para o wipe? Então, aqui, pessoal, vão existir diferentes cálculos, né, para você encontrar esses limites aí, tá? Mas uma delas é você pegar o número de membros mais uma folga. Então, por exemplo, se a gente tem uma equipe de 6 pessoas e a minha folga vai ser de 50, então o meu limite, né? O meu limite aqui nesse exemplo seria de um wipe igual a 9, né? 6 mais 50% de 6 daria 9 aqui. Beleza. Aqui, nesse ponto, vamos fazer um comparativo do Kanban e do Scrum. Então, quando eu tenho o Scrum, eu posso usar o Kanban, outro método ágil com o Kanban também, tá? Então, o Kanban, ele acaba sendo uma ferramenta aqui de gestão de processos. Ele vai ser, inclusive, mais leve que o Scrum, né? O Scrum já é leve, já é simples, mas ele tem ali os elementos que tem que existir, senão ele não é Scrum. Por exemplo, no Scrum, eu tenho que ter o papel do Scrum Master. Se eu não tiver um Scrum Master, então não é Scrum, percebe? Já o Kanban não, tá? Por isso ele é mais leve. Quando eu combino Kanban com Scrum, a gente chama de Scrumban, tá? Não há eventos obrigatórios no Kanban, diferente do que há lá no Scrum, né? Por exemplo, as reuniões. Não há limites de tempo e aqui artificiais, fictícios, forçados, porque a sprint, né, é um limite que eu determino, né? Então, aqui não. Aqui eu vou ter o meu fluxo e não vou colocar um limite de tempo. Então, isso é uma outra diferença entre o Kanban e o Scrum. Os itens, ó, são puxados e transitam pelo fluxo, percebe? Então, imagine o seguinte, que você tem um item aqui no Kanban, né? Você tem que colocar um botão, né? Tem uma janelinha aqui, você tem que botar o botão. Aí vai ter etapa X, Y, Z e aqui sai o botão colocado no formzinho, tá? O que acontece? Começou essa semana, você não fez, né? Atrasou aqui, aí passou para cá, colocou uma corzinha, aí depois não sei o que, entregou o botão. Esse aqui é o fluxo. Veja que não tem, né, um limite de tempo. No Scrum, você vai ter um limite de tempo, né? Você vai fazer o maior esforço possível dentro da sprint, né? Não conseguiu, a gente vai ter que reavaliar aqui o backlog, percebe? Então, eu tenho ali um planejamento da minha sprint, faço o melhor esforço, mas se eu não entregar, não tem essa correção. Inclusive, isso é uma crítica que a gente pode fazer aos métodos ágeis, né? Quando a gente tem a abordagem tradicional, se você atrasa, o que acontece? Você vai ter que colocar mais recursos, mais gente trabalhando, porque você quer recuperar a data final. No Scrum, não. No Scrum, você está sempre 100%. Né? Não há atraso no Scrum. Por quê? Você faz o melhor esforço dentro da sprint. Aquilo que foi acordado, tentei fazer o máximo, a equipe deu gás aqui, não deu paciência, tem que ficar para a próxima sprint, tá certo? Os papéis aqui também no Kanban, você não vai ter papéis definidos, obrigatórios. É usado aí para gerenciar o meu trabalho em andamento e busca aí essa melhoria aí contínua, né? O nosso Kanban. Beleza, vamos fazer aqui as questões. Uma questão aí técnico de informática. O modelo do cartão abaixo tem sido utilizado pelas equipes que utilizam metodologias ágeis de desenvolvimento, como o Scrum, para ajudar a assimilar e controlar o progresso de tarefas de forma visual, né? Essa questão dada, né? Além do conceito, ele botou a foto, né? Colocou aqui o to do, work in progress, né? O done. O que é isso aqui, pessoal? História de usuário? Não, né? É engenharia de software, né? Isso também não faz parte do nosso escopo. PDCA, mais de administração, método Kaizen, método da melhoria contínua, administração. No final das contas aqui, não tem nem para onde correr Kanban, até porque é o que a gente está estudando aqui. Beleza, questão BNB 2018. Julgue o item a seguir de acordo com o Kanban e do Scrum. Quando utilizado para atividades de desenvolvimento de sistema, o método Kanban. Então veja que a questão já começa bem, porque ela fala que o Kanban, quando utilizado para desenvolvimento de sistema, ou seja, o Kanban pode ser usado para mapear outros fluxos, percebe? Mas beleza, quando utilizado no desenvolvimento de sistema, o método Kanban ajuda a assimilar e controlar o progresso das atividades de forma visual.
E na verdade é para qualquer um, né? Mas isso aqui, se você marcasse errado por isso, ia se lascar. Mas, não, mas não é só para desenvolvimento de sistema. Mas tá certo, quando utilizar para desenvolvimento de sistema ou qualquer outra coisa, o método também vai ajudar aí a assimilar e controlar o progresso das tarefas de forma visual. É o nosso quadro lá e você vai ter as tarefas ali, né, nos post-itzinhos, né? Hoje, claro que a gente faz de maneira digital usando um software, né? Beleza, então gabarito certo. Auditor Federal de Controle Externo, TCU. Foi da minha prova isso aí, né? 2015, né? Minha prova. O método para a implantação de mudanças, denominada Kanban, não prevê papéis nem cerimônias específicas. Foi o que a gente falou, pessoal. Ele não vai ser prescritivo, igual o Scrum, por exemplo. Então, não vai prever papéis nem cerimônias específicas. Quem faz isso é o quê? O Scrum, tá? Apesar da gente ter reuniões no Kanban, né? Isso vai ser, né, objeto de estudo numa parte mais avançada aqui. Mas o que cai geralmente em prova é o que a gente viu aqui nessa aula, tá? Mas não obstante isso, né, note que a questão foi dada como correta. Por quê? Porque não é prescritivo o Kanban. Você não precisa fazer nada, né? Beleza. A implementação de um Kanban pressupõe a definição de um fluxo de trabalho. Beleza, a gente vai definir o fluxo de trabalho e jogar lá no nosso quadro. Pela equipe, a qual poderá ser revisto, sim, a ideia de melhoria contínua, né? Mediante a inclusão ou retirada de estágios, sim, né? Você pode melhorar o seu fluxo. Você tem um gargalo, você colocou uma coluna lá que só anda vazia, né? Nunca tem nada, então não está fazendo sentido aquele cara ali. E à medida que o trabalho é evoluir. Então, a gente falou essa questão da evolução, tá aí a palavrinha-chave, né? Então, gabarito certo. A técnica de Kanban é uma forma simples de visualizar, né? Ban visual, o andamento das tarefas da equipe durante uma sprint do Scrum. Então, aqui ele está combinando, né, o método Kanban com o Scrum. Pode, ok. Nessa técnica, as tarefas são representadas por meio de pequenos papéis, os post-its, que indicam o que está pendente, o que está em desenvolvimento e o que está finalizado. Aqui é o fluxo que ele criou, né? O que falta fazer, né? O que está sendo feito aí, né? E o que eu já terminei. Com isso, todos visualizam, ó, os gargalos e a equipe se organiza. A gente falou isso, Kanban é para organizar, foi a primeira definição que a gente colocou. Melhor, principalmente quando o processo envolve ciclos longos de desenvolvimento. Então, o ciclo é o nosso fluxo completo. Portanto, gabarito correto. Questão aí da FCC. Enquanto o processo de desenvolvimento do Scrum usa sprints formais, ciclos de trabalho, com funções específicas atribuídas, o Kanban. Então, de novo, uma questão comparando o Scrum com o Kanban. Então, veja que o Scrum ele vai ser, né, não briga com o examinador, mas a princípio também estaria errado dizer que o Scrum é prescritivo. Cuidado, o Scrum é o grande container, ele aceita várias técnicas, vários processos, mas existem elementos do Scrum que eles têm que existir. Porque o guia vai falar, se não tiver esses elementos, não é Scrum. Preciso fazer desse jeito? Não, é um framework. Você pega e diminui. Mas isso que você fez não se chama Scrum. Por exemplo, tem que ter o Scrum Master. Aí você, não quero não o Scrum Master. Beleza, faz. A reunião diária. Não vou fazer não. Beleza. Vai funcionar? Pode funcionar no seu caso, mas isso não se chama Scrum. Só isso, tá? Então, cuidado com isso aí. Beleza. Já o Kanban não vai ter nada disso. Não vai ter nem essa obrigação aí. Então, o que ele diz na letra A? O Kanban não define sprints formais. A gente viu, não vai ter esse tempo artificial colocado aí que existe no Scrum. Nem papéis específicos. A gente viu isso também para que os integrantes da equipe do projeto. Então, já está aí o gabarito letra A. Não define ciclos formais, porém prescreve papéis, né? Então, não prescreve papéis. Kanban não. Define ciclos formais, sprints. Não, quem faz isso é o Scrum. Define ciclos formais de até 4 semanas. Não, isso é o Scrum. Define apenas os papéis de gerente de projeto e líder de projeto. Não tem esses papéis. Né? Não vai definir isso aí. Tendo como desenvolvimento. Tarará. Então, pessoal, sem sombra de dúvidas, chocolate aí, né? Chocolate na lista aí, ó. Para ganhar mais de 15 mil aí, né? Na lista, nem sei quanto é. Gabarito, letra A. Beleza. CESP.
Dev, analista aí do SERPRA e Desenvolvimento, 2013. Kanban é um método de desenvolvimento de software que tem como uma de suas políticas o gerenciamento do fluxo de trabalho. Foi o que a gente viu. Kanban está aí ligado diretamente à ideia desse mapeamento de fluxo de trabalho, que deve ser monitorado, medido e reportado a cada estado de fluxo. Então, quando eu tenho o meu fluxo, pessoal, é justamente para esse acompanhamento, inclusive para eu fazer as tomadas de decisão. Então, está correto. Vou monitorar, vou medir e vou reportar, entender qual é o status, né, de cada estado aí do meu fluxo, de cada coluninha ali. Gabarito, correto. Com isso, a gente fechou aqui a nossa aula sobre Kanban. Grande abraço.